Sessão ordinária número 4 de 17 de março de 2026. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Considerando o disposto no requerimento número 001/2026, no qual o vereador Ricardo Sausen, MDB, secretário do Poder Legislativo, solicita licença para tratamento de interesses particulares pelo período de 4 meses, entre os dias 15 de março a 15 de julho de 2026, e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual estabelece que o suplente, quando convocado em caráter temporário, não poderá ser escolhido para exercer cargo na mesa, designo o vereador Eider Villers Milani para exercer o cargo interinamente, durante afastamento do vereador titular Ricardo Sausen. Convido o secretário da mesa, vereador Eider Villers Milani, designado para o ato, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como de um manto. Vos estendestes o céu qual pavilhão, acima das águas fixastes vossa morada. De nuvens fazeis vosso carro, andais nas asas do vento, fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. Discussão e aprovação da ata número 003/2026, da sessão ordinária do dia 3 de março de 2026. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 003/2026 permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura das correspondências e das proposições. Senhor Presidente, assunto: moção de apoio 002/2026. De ordem do senhor Superintendente-Geral, informamos-lhe que deu-se conhecimento dos documentos em destaque às senhoras e senhores parlamentares durante a leitura do expediente na sessão plenária de terça-feira, 10 de março de 2026. Comunicamos-lhe outro sim que as cópias já haviam sido encaminhadas a todas as bancadas e à Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo. Atenciosamente, Márcia Rui Dias, secretária da mesa diretora, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é e-mail, presidente, relativo àquela moção da agricultura que foi encaminhada na sessão passada. É a resposta da Assembleia. Senhor Presidente Franklin Kleman, em nome da Câmara de Vereadores de Barra Funda, gostaríamos de convidá-lo para prestigiar a sessão solene em comemoração ao 34º aniversário do município de Barra Funda. Será uma honra contar com sua presença neste momento especial para o município. Em anexo, encaminho o convite oficial. Desde já, agradecemos a atenção e ficamos à disposição. Atenciosamente, Gláucia Cótica, coordenadora da Câmara Municipal de Vereadores de Barra Funda. Convite ao ilustríssimo senhor Franklin Kleman, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. O Poder Legislativo de Barra Funda tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar sessão solene em comemoração ao 34º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Barra Funda. Na ocasião, serão homenageados as 5 empresas que mais contribuíram para a formação do Índice de Retorno do ICMS, valor adicional, referente ao ano base de 2025, em reconhecimento ao relevante papel que desempenham no fortalecimento e no desenvolvimento econômico do município. A solenidade realizar-se-á no dia 18 de março de 2026, quarta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Barra Funda. Sua presença engrandecerá este momento cívico e comemorativo, reafirmando o compromisso conjunto com o progresso e história de Barra Funda. Atenciosamente, vereadora Ana Clara Bravosi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Barra Funda, março de 2026. Ofício número 047/2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, 13 de março de 2026. À Câmara Municipal de Vereadores. Ao senhor Franklin Kleman, presidente. Assunto: entregue protocolo de projetos de lei. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para entrega e protocolo junto a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 020, 021, 022, 023, 024, 025
e 026/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Os referidos projetos tratam de matérias de interesse público e administrativo, motivo pelo qual solicita-se a tramitação em regime de urgência, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal, ficando o Poder Executivo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários durante a análise das proposições. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Município de Nova Boa Vista, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Ofício 08/2026, Nova Boa Vista, 17 de março de 2026. Prezados, venho por meio deste solicitar a reserva do espaço da Câmara Municipal de Vereadores para uma importante reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, que acontecerá no dia 25 de março, com início às 13h30. Atenciosamente, Tainara Letícia Simon, Subsecretária da Agricultura e Meio Ambiente. Requerimento à mesa diretora, número 001/2026, de 17 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: Projeto Câmara Mirim 2026. A vereadora Clair Lille, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do PP, requer a mesa diretora para, no uso de suas atribuições legais, instituir comissão representativa da Câmara Municipal de Nova Boa Vista para acompanhamento e execução do programa Câmara Mirim, no ano de 2026, nos termos da Lei Municipal número 2051, de 26 de junho de 2019. Solicita que sejam tomadas todas as providências que cabem ao Poder Legislativo para viabilizar a execução do programa dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lille, 17 de março de 2026. Clair Lille, vereadora, bancada do PP. Requerimento número 002/2026. Excelentíssimo senhor vereador Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal. O vereador Gilberto Miguel Piaia, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do PL, requer na forma regimental afastamento desta Casa Legislativa pelo período de 4 meses, a iniciar no dia 1º de abril de 2026 até a data de 31 de julho de 2026, para tratar de interesses particulares. Solicita que seja convocado o respectivo suplente para assumir a ausência durante esse período. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lille, em 17 de março de 2026. Gilberto Miguel Piaia, vereador da bancada do PL. Pedido de informação 001/2026, de 17 de março de 2026. Os vereadores infrafirmados com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informação. Item 1. Que o Poder Executivo Municipal informe os valores contraídos através dos financiamentos realizados pela municipalidade, bem como o valor pago de capital, valor pago de juros e o saldo devedor de cada um destes até a presente data. Item 2. Que o Executivo Municipal encaminhe cópia do mapa dos terrenos destinados a loteamento social, conforme descrito no Decreto 3490/2025. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lille, em 17 de março de 2026. Vereador Clair Panzenhagen, bancada do PRD. Vereador Lucas Chu, bancada do PRD. Vereadora Clair Lille, bancada do PP. E vereador Arley Lorscheiter, bancada do PP. Projetos de lei a serem apreciados nesta sessão ordinária. Projeto de lei do Poder Executivo, número 020/2026. Projeto de lei do Poder Executivo, número 021/2026. Projeto de lei do Poder Executivo, número 022/2026. Projeto de lei do Poder Executivo, número 023/2026. Projeto de lei do Poder Executivo, número 024/2026. Projeto de lei número 025/2026, também do Poder Executivo. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 026/2026. Projeto de lei do Poder Legislativo, número 002/2026. Projeto de lei do Poder Legislativo, número 003/2026. Projeto de lei do Poder Legislativo, número 004/2026. E o projeto de resolução do Poder Legislativo, número 004/2026. Presidente, gostaria de fazer um pedido para que seja feita a inversão da ordem do dia
para que o senhor consulte o plenário. Coloco em votação o pedido verbal do vereador Eider Vilas Milani. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. Aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido formulado pelo vereador Eider Vilas Milani, o qual foi submetido ao plenário e aprovado pela unanimidade dos vereadores, com base no artigo 118, parágrafo único do regimento interno desta Câmara de Vereadores, determina a inversão da ordem do dia, de modo que inicialmente serão apreciadas as proposições desta sessão ordinária e após será concedido o uso da palavra aos vereadores inscritos. Passamos para a segunda fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 020/2026. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 020/2026, de 12 de março de 2026. Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo, bem como concede aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas que especifica. Justificativa do projeto de lei número 020/2026. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores. Trata o projeto de autorização legislativa para a revisão geral anual dos servidores municipais. Encaminho a Vossa Excelência para a apreciação desta respeitável Câmara Municipal, em regime de urgência, o incluso projeto de lei número 020/2026, o qual concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo, bem como concede o aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas que especifica. Importante frisar que a reposição salarial é um direito garantido pela Constituição Federal, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Considerando que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, fechou fevereiro em 0,95% e o acumulado em 12 meses somando 3,36%, é sobre este percentual que se dará a revisão geral anual dos servidores, permitida na legislação municipal. É concedido ainda um aumento real no percentual definido de 2,64%. A soma destes percentuais atinge, portanto, 6%. Deixamos de apresentar impacto econômico orçamentário, eis que o reajuste concedido, contando a revisão geral anual e o aumento real, já integrava a projeção orçamentária para o exercício. Diante de tudo exposto, estas são as razões que justificam a presente proposição, contando com a costumeira eficiência de Vossas Excelências e ilustres vereadores, no trato dos assuntos de interesse público. Aguardamos a aprovação do presente projeto de lei, na forma proposta, em regime de urgência, renovando protestos de elevada estima e inegável apreço. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 020/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 021/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 021/2026, de 12 de março de 2026. Estabelece remuneração aos conselheiros tutelares e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o projeto de lei a fim de que mereça a aprovação dos integrantes desta colenda casa em regime de urgência.
Trata-se de adequar o salário dos conselheiros tutelares a partir de março de 2026. Na verdade, consiste num aumento de 6%, mesmo o índice a ser concedido em revisão geral anual nos vencimentos dos servidores municipais. Deixamos de apresentar o impacto econômico orçamentário, uma vez que, por ocasião da elaboração da peça orçamentária, já estava previsto o reajuste concedido por intermédio do presente projeto de lei. Diante de tudo exposto, essas são as razões que justificam a presente proposição, contando com a costumeira eficiência de Vossas Excelências e ilustres vereadores no trato dos assuntos de interesse público. Aguardamos a aprovação do presente projeto de lei na forma proposta em regime de urgência, renovando protestos de elevada estima e inegável apreço. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 021/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 022/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 022/2026, de 12 de março de 2026. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2026 da Secretaria Municipal de Administração e Turismo, em serviços, na manutenção dos espaços administrativos e na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, manutenção das atividades de segurança pública. Refere-se à emenda parlamentar número 202.444.28.0004, deputado Maurício Marcon, demonstrando em qual natureza de despesa se faz necessária a referida abertura de crédito especial para atender à demanda da mesma. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 022/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 023/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 023/2026, de 13 de março de 2026. Acresce e cria cargo comissionado no âmbito da estrutura administrativa do quadro de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas do município de Nova Boa Vista, instituído na Lei nº 1124 de 2009 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do cargo em comissão de assessor financeiro no âmbito da administração pública municipal. A proposição decorre da necessidade de reorganização das rotinas administrativas vinculadas à área financeira e à tesouraria municipal, especialmente em razão da iminente aposentadoria do servidor efetivo que atualmente desempenha atividades diretamente relacionadas ao acompanhamento da movimentação financeira e das contas bancárias da administração, profissional com mais de 2 décadas de atuação na função. Considerando a relevância e a sensibilidade das atividades relacionadas à gestão financeira municipal, notadamente o acompanhamento das contas bancárias públicas, o controle da disponibilidade de recursos e o suporte à tomada de decisões administrativas, mostra-se necessária a adequação da estrutura administrativa a fim de assegurar a continuidade e a organização dessas atribuições. Nesse contexto, a criação do cargo de assessor financeiro de natureza comissionada tem por finalidade prestar apoio técnico-administrativo e assessoramento à autoridade superior e à secretaria competente, especialmente no acompanhamento das rotinas financeiras e no suporte às atividades administrativas relacionadas à movimentação das contas públicas do município.
Ressalta-se que a administração municipal pretende promover oportunamente concurso público para a recomposição permanente do quadro de servidores da área. Contudo, diante da iminente aposentadoria e da necessidade imediata de reorganização das atividades financeiras, a criação do referido cargo apresenta-se como medida administrativa adequada para assegurar a continuidade, regularidade e eficiência do serviço público. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, confiando em sua aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 023/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 024/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 024/2026, de 13 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Laboratório Unianálises e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha-se à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Laboratório Unianálises com a finalidade de viabilizar a realização de análises laboratoriais necessárias às atividades do Serviço de Inspeção Municipal. Sim. O Serviço de Inspeção Municipal possui a atribuição legal de fiscalizar e inspecionar os estabelecimentos que produzem e manipulam produtos de origem animal no território do município, garantindo que tais atividades atendam às exigências sanitárias e tecnológicas estabelecidas pela legislação vigente, assegurando assim a qualidade e a segurança dos alimentos destinados à população. Nesse contexto, as análises laboratoriais microbiológicas e físico-químicas constituem ferramentas técnicas indispensáveis para a verificação da qualidade dos produtos de origem animal, bem como para o monitoramento das condições higiênico-sanitárias dos processos produtivos. Tais análises também são fundamentais para avaliar a eficácia dos programas de autocontrole implementados pelos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal. Ocorre que o município de Nova Boa Vista não dispõe de laboratório próprio dotado de estrutura técnica e equipamentos adequados para a realização das análises exigidas pela legislação sanitária. Diante desta realidade, mostra-se necessária a formalização de convênio com laboratório especializado, devidamente habilitado e capacitado para a execução dos ensaios laboratoriais requeridos. A celebração de convênio com o Laboratório Unianálises permitirá a realização de análises microbiológicas e físico-químicas em produtos de origem animal, água de abastecimento, superfícies e demais amostras necessárias ao controle sanitário dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal. A formalização dessa parceria possibilitará ao município fortalecer as ações de fiscalização sanitária, aplicar o controle de qualidade dos alimentos produzidos localmente e assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes, contribuindo diretamente para a proteção da saúde pública e para a segurança alimentar da população. Importa destacar ainda que a realização de análises laboratoriais oficiais constitui requisito técnico indispensável para a manutenção e o funcionamento adequado do sistema de inspeção sanitária, sendo um instrumento essencial para subsidiar decisões administrativas no âmbito das ações de fiscalização e monitoramento, conduzidas pelo Serviço de Inspeção Municipal. Ressalta-se, por fim, que a celebração do convênio não implicará ônus financeiro ao município, uma vez que os custos decorrentes das análises laboratoriais serão suportados diretamente pelos estabelecimentos interessados que aderirem ao convênio conforme é previsto no respectivo instrumento. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, certos de contar com a compreensão e apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são
Favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 024/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 025/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 025/2026, de 13 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor em caráter temporário e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial e temporária de um oficineiro. A referida contratação será de natureza administrativa e obedecido o cadastro reserva do processo seletivo número 001/2026. Em não preenchendo a vaga, realizar-se-á novo processo seletivo. A justificativa segue anexa, conforme requerimento e motivação da respectiva secretaria. Não há necessidade de cálculo do impacto orçamentário financeiro para a contratação em questão, pois a mesma já foi prevista quando da elaboração do orçamento para o exercício de 2026. Assim, temos como justificada a urgência dessa contratação e invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que presenta necessidade temporária e de excepcional interesse público. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Cordialmente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 025/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 026/2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 026/2026, de 13 de março de 2026. Abre créditos suplementares no orçamento do município e indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2026 da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, demonstrando claramente a necessidade nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação dos senhores vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 026/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 002/2026. Projeto de Lei do Poder Legislativo Municipal número 002/2026, de 17 de março de 2026. Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei que visa autorizar o Poder Legislativo a patrocinar, na forma de apoio cultural, a divulgação de ações, trabalhos, serviços, utilidade pública e cidadania, dentre outros, da Câmara Municipal de Vereadores. O aludido apoio cultural tem sua base legal no fundamento do artigo 18 da Lei Federal nº 9.612, de 1998. Tal apoio cultural proporcionará a divulgação de diversas ações desenvolvidas por este Poder Legislativo Municipal, bem como na exposição de notícias e informes de interesse geral da coletividade, assim como avisos de utilidade pública e relativos aos eventos municipais.
Assim, entendemos justificado o presente projeto de lei, requerendo desde já sua aprovação. Assinam a proposição os integrantes da mesa diretora: Franklin Kleman, presidente, Neuri Stagmaier, vice-presidente, e Eider Willis Milani, secretário designado. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 002/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 003/2026. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 003/2026, de 17 de março de 2026. Autoriza a concessão ao prefeito municipal, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores de reposição das perdas inflacionárias e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder ao prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais a reposição das perdas inflacionárias acumuladas no período de março de 2025 a fevereiro de 2026. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a conceder aos vereadores municipais a reposição das perdas inflacionárias referente ao período descrito no artigo 1º. Artigo 3º. O índice de reposição de perdas inflacionárias será de 3,36%, face à evolução do índice do INPC no período, tendo como parâmetro os índices de INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a previsão orçamentária consignada no orçamento de 2026. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de março de 2026. Sala das Sessões Alfredo Ivulil, 17 de março de 2026. Assinam os integrantes da mesa diretora: Franklin Kleman, presidente, Neuri Stagmaier, vice-presidente, e Eider Willis Milani, secretário designado. Justificativa. Justifica-se o presente projeto, que visa conceder a reposição de perdas inflacionárias ao senhor prefeito municipal, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores, dos índices apurados pelo INPC/IBGE, que registrou no período de março de 2025 a fevereiro de 2026 o percentual de 3,36%. Desta forma, a presente proposição visa dar tão somente a reposição das perdas inflacionárias apuradas no período. Sala das Sessões Alfredo Ivulil, 17 de março de 2026, assinam os integrantes da mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 003/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Aprovado. Então, meu voto é favorável, aprovado para a maioria. 5 votos favoráveis e 4 os contrários. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 004/2026. Projeto de lei do Poder Legislativo Municipal, número 004/2026, de 17 de março de 2026. Autoriza a concessão de reposição salarial e concede aumento real aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a conceder aos servidores da Câmara Municipal a reposição salarial no montante de 3,36%, face à evolução do índice INPC no período, tendo como parâmetro os índices do INPC do IBGE e a previsão orçamentária consignada no orçamento de 2026. Artigo 2º. Fica autorizada a concessão de aumento real aos servidores da Câmara Municipal no montante de 2,64%. Artigo 3º. As despesas constantes dos artigos anteriores serão suportadas por dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo consignadas no orçamento de 2026.
Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de março de 2026. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lino, 17 de março de 2026. Assinam os integrantes da mesa diretora: Franklin Kleman, presidente; Neuri Stagmaier, vice-presidente; e Eider Villers Milani, secretário designado. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei tendo em vista que o mês de março é a data base dos servidores do município, fazendo-se necessária a concessão de reposição salarial aos servidores do quadro do Poder Legislativo, nos termos estabelecidos na Constituição Federal e nos índices do INPC, que é o índice que regula a concessão referida. Conforme indicadores oficiais, o índice INPC acumulado no período somou 3,36%, face à evolução do índice no referido período, tendo como parâmetro estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a previsão orçamentária já consignada no orçamento para 2026. Está sendo concedido ainda um reajuste real dos salários dos servidores do Poder Legislativo de 2,64%, nos termos do artigo 28, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Assim, entendemos suficientemente justificada a presente proposição legislativa, a fim de cumprir a legislação e concedermos a reposição de salários aos nossos servidores, visando garantir a atualização do poder de compra da moeda. O reajuste concedido está em conformidade com a projeção orçamentária para o exercício de 2026. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lino, 17 de março de 2026. Assinam os integrantes da mesa diretora: Franklin Kleman, presidente do Poder Legislativo; Neuri Stagmaier, vice-presidente; e Eider Villers Milani, secretário designado. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 004/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 004/2026. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 004/2026, de 17 de março de 2026. Dispõe sobre a leitura de trecho da Bíblia Sagrada no início das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista e da outras providências. Vou ler a íntegra da proposição, é um pouco extenso, mas para ficar bem claro, presidente. Artigo 1º. No início de toda e qualquer sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, ordinária, extraordinária, solene ou especial, será procedida a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, como ato de abertura solene dos trabalhos legislativos. Artigo 2º. A leitura de que trata o artigo 1º será realizada por vereador previamente designado pelo presidente da Câmara. Artigo 3º. O vereador designado realizará a leitura em pé da tribuna, imediatamente após a abertura da sessão pelo presidente. Artigo 4º. A leitura terá caráter solene, respeitoso e institucional, devendo restringir-se à proclamação de trecho bíblico, vedadas manifestações ofensivas, discriminatórias, político-partidárias ou de constrangimento à liberdade de consciência e de crença dos presentes. Artigo 5º. A realização da leitura prevista nessa resolução não importará imposição de participação, concordância, adesão ou manifestação religiosa por parte dos demais vereadores, servidores, visitantes ou cidadãos presentes à sessão, resguardando-se integralmente a liberdade de consciência, de crença e de convicção filosófica. Artigo 6º. Compete à presidência da Câmara zelar pelo cumprimento desta resolução e dirimir os casos omissos, observados a Constituição Federal, a legislação aplicável e o regimento interno. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Nova Boa Vista, 17 de março de 2026. A proposição tem a autoria da vereadora Clair Lil, bancada do PP. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade disciplinar no âmbito interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, no início das sessões legislativas, preservando prática já incorporada à tradição cultural e religiosa da comunidade local. A proposição observa que o Estado brasileiro é laico, circunstância que não impede, por si só, a presença de manifestações de caráter religioso no espaço público,
desde que não haja imposição de crença, constrangimento ou violação à liberdade de consciência. A laicidade estatal deve ser compreendida como neutralidade institucional, e não como vedação absoluta a referências religiosas de valor histórico, cultural ou simbólico. No caso, a medida busca apenas organizar formalmente o procedimento de leitura já costumeiramente realizado nesta Casa, estabelecendo que ela ocorra no início da sessão, por vereador previamente designado pela presidência, em pé e na tribuna, a fim de conferir maior solenidade, respeito e ordem ao ato. Ressalta-se, por fim, que a proposta não impõe participação obrigatória, nem compromete a liberdade de crença ou de convicção dos demais vereadores, servidores ou cidadãos presentes, limitando-se à disciplina de ato solene inserido na autonomia organizacional do Poder Legislativo Municipal. Diante disso, submete-se o presente projeto de resolução à apreciação dos nobres vereadores. Nova Boa Vista, 17 de março de 2026. Clair Lil, vereador à bancada do PP. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 004/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a terceira fase da sessão. Grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Gilberto Piaia. Boa noite a todos. Inicialmente quero cumprimentar o presidente desta casa e, em nome dele, todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar também o jurídico Marcos e quem nos acompanha pelas redes sociais. Iniciando a minha fala aqui, gostaria de parabenizar o secretário Edson Mosman e a administração municipal pela promoção do primeiro Conexão Rural, realizada no CTG Porteira Aberta, trazer o renomado economista Antônio da Luz para falar sobre o cenário econômico e as perspectivas do agronegócio foi uma decisão acertada. Bem como a realização do dia de campo com as empresas do município, mostra o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico. Uma pena que no dia de campo até a chuva atrapalhou, a parte da tarde não conseguiram, as empresas mostraram seus trabalhos. Mas a chuva também faz parte e precisava, né? Também parabenizo a primeira-dama Letícia e toda a sua equipe pela organização da noite dedicada às mulheres. E parabenizo também a todas as mulheres do município pelo mês dedicado a elas. Parabenizo também a comunidade de Linha Cachoeirinha, o Coral Lira, pela belíssima festa e pelo excelente almoço. Parabenizo também o Esportivo Jabuticaba pelo excelente almoço e a excelente e a bonita festa que foi realizada à tarde com uma ótima banda. Gostaria de falar para o secretário Neco Milani que estaria na hora de solucionar o problema da estrada da linha Forini, porque essa semana, ou semana passada, não sei o que foi, porque ontem eu fui de moto olhar toda a estrada da linha Forini, a pedido do Charles Milani, tem bueiros trancados, e chegando lá eu vi que tiraram de novo um caminhão atolado, que quase caiu do barranco, por detalhes, há pouquinho, se caiu do barranco tombava, né? Isso já é há meses que eu venho pedindo aqui, e não solucionam o problema. Inclusive, se for puxar o caminhão,
Se a Retro estava lá, por que não limparam os bueiros? Está trancado há meses. E ele me disse que eles não vêm sem fazer os trabalhos com a Retro, mas eu gostaria de saber o que a Retro da Agricultura faz. Todo esse tempo que nas lavouras não deve ter serviço para fazer com a Retro da Agricultura. Que seja analisada as horas da Retro das obras e a Retro da Agricultura. Quantas horas ela trabalhou? Para ver se realmente ela está trabalhando. Porque as estradas do município também são da agricultura. Hoje de manhã, passando, que eu fui na propriedade do Branco, aí o César Manfro, quando saímos do asfalto para a estrada para Cachoeirinha, o César me disse, olha esse bueiro aqui, está trancado há muito tempo, tubo quebrado, e faz tempo que eu avisei, ele disse ainda não limparam esse tubo. E trocaram o bueiro que está estragado, né? Eu acho que não seria só as obras. A agricultura, se não tem o que fazer, podiam estar fazendo esses trabalhos aí nas estradas. Porque é da agricultura também. Então, pedi ao secretário Vilmar e o Edson Mosman que podem trabalhar juntos nesses trabalhos aí de estrada. Então, que o secretário dê uma olhada nessa estrada da linha Forini, que está na hora dele resolver esse problema aí, que chega a ser vergonhoso. Agora também daí vou agradecer a ele um trabalho que ele já realizou, né? Que é a estrada que dá acesso à lavoura do Normélio Milani e à propriedade dele. Então, esse eu agradeço que ele fez. Outra parte aqui que para mim é até chato ter que falar, mas como me pediram muito ali na rua, vou falar. Depois se o órgão que é competente que veja se isso é verídico ou não é. Me pediram ali que diz que tem os transportes escolar, que não é hora de transporte, parado em frente a um banco ou parado em frente a um supermercado. Se isso é verídico, o órgão responsável que veja se é mesmo os transportes que não estão no horário de trabalho, estão parados em frente a um comércio ou banco. Que vejam aí com os motoristas que estão fazendo. Para encerrar, quero convidar a todos a participar na sessão solene, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 20 de março, no Centro de Eventos, no sábado à noite, o tradicional jantar do município, pelos seus 34 anos de emancipação, se realizar neste ano pela etnia alemã. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. E desejar um ótimo trabalho à minha suplente, que vai assumir os próximos 4 meses. Conceda a palavra ao vereador Areilo Scheiter. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Franklin, ao suplente de vereador, ao Marcial, que está assumindo essa casa durante os próximos 4 meses, que venha e consiga mostrar o seu trabalho, né, que o levou até aqui. Também ao pessoal que está nos assistindo de casa, o pessoal da Diário, pelo Facebook. Meu muito boa noite a todos eles, aos assessor jurídico e ao nossos representantes do Legislativo aqui. Quero primeiramente deixar meus parabéns ao Dia das Mulheres, dia 8 de março, a todas as mulheres do município de Nova Boa Vista, que elas sempre estão presentes no dia a dia nosso, como também na política,
Então, fica aí um abraço fraternoso e com muito carinho quero desejar os parabéns para elas. Falar um pouquinho também da conexão rural, já que o vereador Gilberto comentou também. Foi excelente. Acredito que por ser a primeira vez no município de Nova Boa Vista, quero deixar meus parabéns ao secretário Edson Moço e toda a sua equipe, também como a equipe da Imater, que juntamente com a Secretaria da Agricultura e as empresas do município lá, mostraram a realidade do nosso município. Num ano de estiagem, com poucos recursos, conseguiram colocar a realidade do município de Nova Boa Vista lá no dia de campo lá. Eu estive pela manhã lá e fiquei muito satisfeito com a organização. À tarde, infelizmente, a chuva veio e atrapalhou. O pessoal não conseguiu todos mostrar o trabalho para quem veio de tarde. Mas mesmo assim, a gente quer deixar os parabéns para eles, porque foi o dia a dia da nossa agricultura, a nossa realidade aqui no campo, no interior do município de Nova Boa Vista, onde que as empresas participantes expuseram o seu trabalho também. E acho que deixaram algumas mensagens para nós agricultores aí que, se a gente souber aproveitar, a gente vai poder utilizar muito bem. Também tivemos o Antônio da Luz, o chefe da Farsul aí, excelente palestra, que acho que ele deixou, a mensagem que ele deixou para nós é aproveitar as épocas de venda dos nossos produtos e comprar na época certa. Qual a época certa? Cada agricultor deve saber. Não adianta você querer investir tudo numa pegada a vender ou comprar tudo numa vez só. E escalonando 2, 3 meses para fazer uma média boa que em algum mês você vai acertar, né? Então, excelente palestra do Antônio da Luz, o chefe da Farsul, muito conceituado no Rio Grande do Sul. O vereador Gilberto já falou da estrada linha Furim, quero reforçar o pedido dele. Também fui procurado por alguns moradores de lá que relataram o que o vereador Gilberto comentou, bueiros trancados. E essa estrada está boa, mas só que a promessa era de brita por cima, e é o que está faltando, né? Tem saibro, precisa ser limpada a sarjeta e os bueiros. Isso tem que ser feito com uma certa frequência, porque durante o fim do ano foram chuvas fortes que atingiram nosso município e região. Então isso tem que ser levado em consideração. E a questão da Secretaria da Agricultura e Obras teria que caminhar junto. É verdade, vereador Gilberto? Eu acho que o secretário tem que sentar, fazer um cronograma de trabalho, definir as linhas, e não uma retro passar a abrir um bueiro, a outra vai atrás entrar um animal que morreu, e as duas vão embora e não limpam a sarjeta. Isso se chama também economia para o município. Então, que os secretários sentam numa mesa, discutam, vejam a possibilidade, que ficará bem para todos os munícipes e para eles também. Moro do Gauchinho, também. Ano passado já pedi a limpeza do bueiro no lado da capela lá. Agora não tem mais o que fazer, trancou todo, vai ter que ser trocado, botado o bueiro novo, só por não ter ido lá limpar e feita a limpeza adequada naquela sarjeta. Infelizmente, coisa que não precisaria ter acontecido, aconteceu. Então, peço aí à Secretaria de Obras que veja esse problema, solucione esse problema o mais rápido possível, porque aquela estrada, anos ela estava danificada e agora ela está perfeita, está em condições trafegáveis muito boas, e não é por causa de um bueiro que vão deixar estragar a estrada e o calçamento que foi feito debaixo, que a água está correndo por cima da sarjeta, está indo em cima do calçamento e está começando a arrancar pedra. Bem como o nosso acesso aqui do Peral até lá embaixo no Lino Cótica também o calçamento está intrafegável. Infelizmente vai ter que ser tomada uma solução
uma providência a ser tomada o mais rápido possível. Acredito que se num orçamento de quase 30 milhões, se a gente não conseguir economizar pelo menos 10% desse orçamento, está tendo alguma falha. Não é possível que com 30 milhões de orçamento a gente não consiga economizar uma parte para fazer esses reparos. Quanto ao projeto de lei 03 do Legislativo, sobre o aumento de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, votei contra, que eu acredito que, na atual situação que estamos hoje, não se faz necessário esse aumento, haja visto que os valores ganhos pelas autoridades municipais são bons. Mas não. O vereador hoje na Nova Boa Vista, bruto, ganha 2.500, sobra 2.300. Nós sabíamos que essa era a nossa receita cada fim de mês, quando assumimos para ser vereadores. Secretários também têm um valor bom. Prefeito também tem um valor excelente. Então, eu acredito assim que, de repente, não daria muita economia, mas aqui durante o ano daria 75 mil de economia para o município, presidente. Alguém tem que fazer a sua parte. Nós, da oposição, estamos fazendo. Gostaria que os demais vereadores tivessem votado contra, rejeitado esse aumento também, mas infelizmente não. Então, fica justificado o meu voto aqui. Os servidores públicos municipais precisam de aumento, precisam de condições de trabalho, sim, e só com um aumento é pouco, mas acredito que vão ficar felizes. Também quero parabenizar a Secretaria da Educação pela entrega dos uniformes, né? A gente fica feliz pelos pais, a gente sabe que vai ser um custo a menos, então a gente também não está aqui só para ser pessimista, né? Tem que agradecer também e elogiar quando é preciso. Também parabenizar o município de Nova Boa Vista pelos 34 anos de emancipação. A todos os prefeitos que te fizeram presentes, ao vereador Neuri, hoje, que foi nosso primeiro prefeito, 2 vezes prefeito, uma vez com o Pedro Renato Damer. Todo mundo deixou seu legado, fizeram coisas boas, fizeram coisas que os municípios hoje estão crescendo. E cada vez mais nós precisamos que esses gestores façam com que o município evolua. Não que o município fique parado. E aí fica o meu apelo ao prefeito Kleber, para que ele dê uma segurada, economize, pense bem nas atitudes que vai tomar, dê uma cortada nos gastos, que sem dúvida nenhuma lá na frente ele será muito elogiado. Também convidar para a janta, do dia 21, da etnia alemã, ano passado foi da italiana. Dia 21 vai ter um jantar muito gostoso, sem dúvida nenhuma, e depois haverá música. Quero agradecer pela oportunidade a todos, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Conceda a palavra ao vereador Lucas Chu. Uma boa noite a todos. Quero inicialmente saudar o presidente Franklin, o Marcos, Jefferson, todos os nossos colegas vereadores e também toda a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Então, primeiramente, eu quero parabenizar a Secretaria de Obras, em especial o secretário Neco, e também toda a sua equipe pelo trabalho que vem realizado nas estradas lá da região da Caúna, Jabuticaba, Baraca, Tijolo, porque eu digo que na linha Tijolo acho que nunca teve uma estrada tão boa como tem agora. A estrada até tem lugares que parece que é melhor que um asfalto. Então, deixo os parabéns, porque aquela localidade não pode ser esquecida, porque eu sou da região e eu estive passando ultimamente por lá e vi que lá sim está sendo feito um trabalho muito bom.
E também quero deixar aqui um pedido, né, para o NECO também, que é sobre fazer a limpeza dos acostamentos, né, do nosso asfalto. Hoje tem muito inso, tem muita capoeira, e às vezes tem galhos, alguma coisa está entrando dentro do asfalto. Então, creio que ele possa pegar a patrola, fazer uma limpeza, juntar no monte e depois passar reto para poder fazer esse recolhimento desses entulhos. Então, creio que isso é um serviço fácil de fazer e ele pode estar na sequência fazendo. Lá no asfalto da Caúna, na saída da propriedade da da Simone Mombelli, o asfalto tem alguns buracos. Como o pessoal desce rápido no asfalto, ele entra na estrada de chão e tem alguns buracos. Então, peço que então o secretário também faça essa análise, coloque algum saibro ou alguma coisa para evitar que dê algum dano ou algum veículo perca o controle lá. Outro assunto que quero trazer aqui, novamente, então, é em relação ao nosso banheiro público. É uma obra que até onde sabemos ainda não foi entregue. Estamos falando de uma obra de aproximadamente 26 metros quadrados, que custou mais de R$120 mil. Isso nos faz refletir sobre essa obra. No nosso município a gente tem empresas, a Móveis Boa Vista, que construiu 24 casas, aproximadamente 100 metros quadrados cada uma. Claro, isso levou um tempo para essa obra ser concluída e entregue às pessoas. Mas mesmo assim, em 55 meses que estão sendo construídas essas 24 casas, isso praticamente dá uma casa a cada 2 meses. Enquanto isso, vemos, né, uma obra pública apenas de 26 metros quadrados, levar mais de 6 meses para ser concluída e não sabemos o porquê. Eu faço também essa comparação justamente para mostrar que é possível fazer as coisas acontecerem. Não precisamos de uma empresa privada para fazer moradias. Bem que a prefeitura poderia estar fazendo isso aí. E aí entra outro ponto que me preocupa ainda mais, porque foi promessa de mais de 10 anos fazer casas populares no nosso município. E até agora não foi feito nada, não foi entregue nada à população. E quero deixar claro aqui que não é pessimismo, muito pelo contrário. Eu trago essa fala justamente porque eu quero ver o nosso município se desenvolver, crescer e avançar cada vez mais. Também não adianta vir aqui apenas criticar os chamados capa pretas. Eu mesmo, muitas vezes, não concordo com as decisões que vêm lá de cima. Mas antes de cobrar eles, nós precisamos fazer a nossa parte aqui na Câmara de Vereadores, aqui no nosso município, reduzindo custos, resolvendo os pequenos problemas da população. Então, hoje eu fui também contrário ao aumento salarial de nós, vereadores, prefeito, vice e secretários, porque eu creio que nós podemos começar cortando custos. Hoje nós temos 9 subsecretarias que foram criadas, talvez uma dessas subsecretarias ou várias diminuir. É um dinheiro que a gente vai ter no caixa e, consequentemente, nós podemos investir tanto em saúde quanto em educação, investir em obras e tudo. Então, eu fui contra por esse motivo. Não adianta a gente estar querendo ganhar mais, mas se a gente não pensa em cortar gastos. E também, até me chamou a atenção, algumas pessoas que visitam até a prefeitura percebem que, às vezes, alguns servidores lá dentro, que estão por contrato, estão só conversando, tomando mate, fazendo brincadeiras, e às vezes não estão trabalhando. Então, de repente, essas pessoas poderiam estar sendo cortadas desses cargos para poder fazer alguma economia. Então, a gente precisa dar exemplo aqui dentro do nosso município, porque nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para toda a comunidade. Outro assunto, então, como eu falei ali do loteamento da Boa Vista planejados, as casas que eles fizeram, então há a necessidade da instalação de paradas de ônibus. Até como está crescendo aquela localidade, é necessário fazer uma análise para colocar paradas de ônibus. Hoje já temos em torno de 3 ou 4 crianças que estão esperando transporte. Com o passar do tempo, dos anos, vai ter mais crianças, está vindo bastante gente vir morar ali. Então,
cabe à administração tomar essa providência quase com urgência para evitar. Outro assunto, né, então, também sobre ali, quero também ainda parabenizar então o secretário Neco ali, por a Secretaria de Obras, porque eles fizeram o melhoramento da rua do Alberto Tumes, aquela rua que a gente nomeou aqui, então ali no Tarcísio Tumes. Então foi feita a patrolagem, colocado brita, porém tem ainda um poste de luz que está de madeira lá, está atrapalhando, porque pode acontecer desse poste acabar a cair. E para finalizar, quero deixar então uma mensagem especial nesse momento que nós celebramos 34 anos do nosso município de Nova Boa Vista. Quando olhamos para a história de um município, podemos compará-lo ao plantio de uma árvore. Lá atrás, pessoas corajosas, até o Neuri iniciou essa caminhada, acreditaram nessa terra e na sua gente tiveram a coragem de plantar uma pequena semente, uma semente de esperança, de trabalho e de união. Com o passar dos anos, essa semente criou raízes fortes, o tronco cresceu e hoje essa árvore dá frutos que beneficiam toda a nossa comunidade. É importante também lembrar a todos os prefeitos, secretários, vereadores que passaram pela administração do nosso município, que em seus momentos ajudaram a cuidar desta árvore e a fazer que ela continuasse crescendo. Mas uma árvore só é forte porque tem cuidado de quem vive ao seu redor. Cada agricultor, cada trabalhador, cada família que vive aqui também ajudou a construir essa história. E a vida nos ensina que os frutos que colhemos hoje são resultados de sementes plantadas no passado. Mas também nos lembra que precisamos continuar plantando novas sementes agora, com trabalho, união e, principalmente, responsabilidade, para que nossos filhos e netos possam colher bons frutos no futuro. Parabéns ao nosso município pelo então seus 34 anos de história e parabéns principalmente ao nosso povo, que todos os dias ajuda a cuidar, a fortalecer essa árvore que é a nossa comunidade. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Conceda a palavra à vereadora Clair Liu. Quero saudar o presidente da Casa, Franklin Clemen. Em seu nome, quero saudar os demais colegas vereadores e dar as boas-vindas ao nosso colega Marcial. Saudar também ao assessor Marcos e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos na semana do aniversário do nosso município. 34 anos de histórias, lutas, conquistas, desafios e de muito trabalho e empenho de todas as administrações que já passaram nesses 34 anos. Agradecer ao homem do campo e da cidade, aos funcionários públicos, às empresas, o comércio que confiaram nesta conquista. Crianças, jovens, pais e mães que confiaram seus sonhos neste povo idealista. Como diz o nosso hino do município, homens afoitos cultivando sementes e assim afloram riquezas abundantes, para o povo viver em paz, feliz, sorridente. Parabéns, Nova Boa Vista, pelos 34 anos de história. Quero também parabenizar aos organizadores do Encontro das Mulheres que ocorreu na última sexta-feira. Muitas mulheres se fizeram presentes, onde tiveram o privilégio de assistir à excelente palestra Feminino que Cura, que certamente motivou e estimou a todas. Quero aqui deixar a minha mensagem pelo Dia da Mulher. Nesse Dia da Mulher, celebramos e honramos a força de todas nós mulheres, diversas, corajosas, resilientes, sensíveis e determinadas. Celebramos a diversidade, a beleza e a potência de cada mulher,
que com sua presença inspira, resiste e constrói novos caminhos todos os dias. Não estamos apenas ocupando espaços, estamos transformando realidades e reafirmando com voz e coragem que nosso lugar é onde quisermos estar. Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres do nosso município pela passagem de seu dia. Também quero agradecer à Secretaria de Educação pela aquisição dos uniformes da escola que foi entregue ontem à noite aos pais. Essa era uma reivindicação minha aqui no plenário e de muitos colegas, né? Então, a gente também quer agradecer por essa conquista que a Escola Santos Anjos teve. Pedir que sejam colocadas lâmpadas nos postes que faltam, postes de luz, em frente na casa de Clair Branquer, porque tem um trecho que está muito escuro ali, tem postes ainda que não tem lâmpadas, e está muito escuro para as pessoas que aqui transitam na ciclovia. Pedir também, é um pedido também do motorista e também de alguns pais, que seja feito um recuo na entrada da igreja de São José Maniador Alto, São Pedro, desculpe. É na igreja São Pedro do Maniador Alto. Relatou o motorista de transporte que leva os alunos para a faculdade à noite, que ele precisa parar no asfalto para carregar os alunos, porque não tem um recuo, né? É um lugar que não tem muita visão, por isso é um perigo constante. Sei que esse trecho pertence para o município de Sarandi, mas são os alunos do nosso município que estão no transporte. Talvez é um serviço de 2 a 3 horas, né? De serviço que podem ser feitos com uma reto, com um tubo, né? E evitar muitos acidentes com vidas humanas, né? Então, 2 a 3 horas de serviço podem evitar acidentes com vidas humanas. Parabenizar também, como nossos colegas já falaram, aos organizadores da primeira Conexão Rural, que essa iniciativa possa continuar. Também quero aqui agradecer aos vereadores que colaboraram com esse projeto Mirim, que votaram, né? Eu acho que nós precisamos incentivar nossos alunos a gostar da política, a conhecer a política, porque são eles os nossos futuros, são eles nossos sucessores. Então, agora vamos trabalhar juntos, Câmara de Vereadores, com professores, para que isso possa tornar realidade. Já foi feito ano passado esse pedido, mas como era muito tarde, né? Já era em junho, né? E daí não havia mais possibilidade. Então, esse ano nós vamos começar agora já a trabalhar neste projeto. Também sobre a votação contra o projeto da resolução, o porquê que eu pedi de ler a leitura bíblica aqui na tribuna. A Bíblia talvez seja o livro mais lido da humanidade. Antes de nós, milhões de pessoas procuravam nela um sentido, uma resposta para as grandes interrogações da vida. Se não tivéssemos, não teriam transmitido esse livro tão antigo. Se pararmos para refletir, vamos perceber que a palavra tem o poder e a força de quem a pronuncia. A palavra humana pode gerar e enganar, pois o ser humano pode errar e enganar, pois o ser humano é fraco e pode errar. Mas a palavra de Deus não erra e não engana. E como diz o salmista, tua palavra, Senhor, é um raio a iluminar os nossos passos, uma luz a guiar-me no caminho da vida. Nesta casa, são avaliados, discutidos, aprovados e rejeitados os temas que vão nortear a vida do município. Por isso, o papel de cada vereador é muito importante e nosso trabalho ficará registrado nos anais desta Câmara. Este livro que nos inspirou e serviu de iluminação a tantas pessoas ao longo da história é também a nossa fonte de inspiração, apoio e luz. Por isso, ao iniciarmos as sessões, lemos um livro-versículo devido à sua importância como livro sagrado. Por isso que proponho que essa leitura bíblica seja feita na tribuna. Eu agradeço pela aprovação.
Eu penso assim, a palavra de Deus é acima de tudo. Em todas as igrejas, em todos os lugares onde o evangelho é proclamado, a pessoa que proclama sempre está em pé. Então, nós também podemos começar a fazer este gesto, a mostrar que a palavra de Deus acima de tudo. A votação contra aumento do salário, penso que precisamos economizar, precisamos fazer cortes, precisamos cortar cargos. A arrecadação está caindo. Os nossos agricultores têm perdas diárias com os preços injustos do leite, soja, milho, trigo. Por isso, precisamos economizar para no futuro conseguir pagar as contas. Para terminar, quero convidar a todos, em nome da etnia alemã, para participar da nossa janta. O valor do cartão é R$50. Podem ser adquiridos com o Márcio, no escritório do Márcio, com o Tato, na bebida Sorizo, também com a Alexandra, na fábrica de móveis Boa Vista. Após a janta, não terá cobrança de entrada, vai ter a Banda Real de Nova Petrópolis animando assim o nosso baile. Era o que eu tinha para hoje. Quero agradecer por essa oportunidade que Deus nos deu, que Deus nos dá a cada um de nós, e uma boa noite a todos. Conceda a palavra ao vereador Clair Panzenhagen. Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente Franklin, demais colegas vereadores, nosso jurídico Marcos, assessor Jefferson e para quem também nos acompanha pela Diário RS. Inicio minha fala, então, dando as boas-vindas ao colega Marcial, que se sinta à vontade nesta casa, que também nos ajude na discussão dos projetos que venham para o bem da nossa comunidade. Feliz pela nossa comunidade da Cachoeirinha, hoje então, onde temos 3 representantes da comunidade nesta Casa Legislativa, nosso presidente, o Marcial e eu. Inicialmente, então, também quero fazer um agradecimento especial às pessoas que estiveram presentes na festa do Coral Lira, no penúltimo final de semana. Tivemos uma festa muito bonita, realmente, a apresentação dos corais, que sempre engrandece também o evento. E então, mais uma vez, agradecer a cada um que se fez presente naquele evento lá, comemorando conosco 98 anos daquela entidade. Também quero aqui parabenizar nosso município de Nova Boa Vista pelos seus 34 anos. 34 anos de muita história, de muito trabalho, de muita luta, de muitos desafios, colegas? E se sentimos honrados em poder a gente também fazer a nossa parte no dia a dia nesta Casa Legislativa. Convidar a todos, então, para na próxima sexta-feira a nossa sessão solene, onde serão homenageadas algumas entidades. O centro de eventos, então, será o local, presidente? Então, deixo aqui o meu convite também a todos. Quero também aproveitar aqui a oportunidade, o vereador colega Gilberto comentou das estradas. Eu também tenho pedido para fazer para o secretário Neco. Conversei com ele pessoalmente à tarde, mas também quero registrar aqui esse pedido de melhorias no pátio da propriedade de Peterson de Bona. Estive conversando com ele na semana passada e ele me relatou de situações que ele precisa ajustar o pátio dele. Agora, no final do mês, ele está carregando suínos na propriedade e que no pátio dele lá tem dificuldade para as caretas fazerem voltas, e enfim, e da preocupação dele que se for em dia de chuva, de talvez não conseguir encostar ou talvez não conseguir sair de lá com as carretas carregadas. Também, inclusive me mandou um videozinho relatando de que o asfalto em frente à propriedade dele, ele também está com problemas
estruturais, que nem o Arley já relatava, na descida ali para Maniador Baixo, que também ali as águas de chuva estão derrubando as pedras da base que foi feita para o asfalto. Então, assim, eu também relatei isso ao secretário Neco, também quero registrar aqui esse pedido, para que amanhã depois não estejamos reformando um asfalto que foi tão bem feito e tão bem é necessário para a nossa comunidade. Também ele me relatou de uma situação que ele tem um filho que está estudando no colégio agrícola e ele tem um sonho de que assim que se formar, voltar para a propriedade e trabalhar na bacia leiteira. Então ele tem um projeto lá de um galpão, mas ele precisa da demanda da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura para fazer terraplanagem, enfim, para fazer um ajuste para ele poder construir esse galpão. Também melhorias na propriedade, no acesso à propriedade de Irenita Alheimer. Também ela me relatou isto hoje, então eu quero também registrar aqui esse pedido para que o Neco, o mais breve possível, resolva esse problema também. Questão do nossa estrada lá, secretário Gilberto, vereador Gilberto, também já relatei para ele várias vezes daquela situação daquele bueiro lá entupido, né? A água acaba correndo por cima da estrada, quando vê valetas que tem de novo, né? Então precisa deslocar máquinas para tudo que é lado para arrumar esse problema. Quando você se referia às máquinas, Gilberto, concordo contigo, né? Muitas vezes nós vemos a nossa retroescavadeira parada aqui no pátio, aonde que poderia estar obstruindo sarjetas, bueiros, e que muitas vezes a gente se depara com situações de que o terceirizado está trabalhando para nós e as nossas máquinas estão paradas. Então isso não dá para entender e não dá para aceitar e ficar quieto. Então registro aqui também, parabéns Gilberto pela cobrança. Também preciso cobrar aqui da secretaria responsável a conclusão da rede de água ali em cima no cemitério, na Cidade Alta. Também é uma situação que já foi feito o valeteamento há vários dias, em frente ao cemitério municipal, em frente à nossa capela mortuária, e que também ainda não foi concluído, então que também o mais breve possível fosse finalizado esse serviço, até porque amanhã depois temos o risco de amanhã depois dar um acidente, o asfalto é estreito, né? E nós temos máquinas, nós temos caminhões nos próximos dias rodando por esse trajeto com soja, máquinas circulando, então, para não acontecer o pior. Mas também quero agradecer aqui a Secretaria de Obras, em nome do Neco, pelas melhorias na estrada de acesso à comunidade da Cachoeirinha, né? Teve o seu patrulhamento, teve algumas melhorias, então, também nesse trecho. Quero também aqui deixar um convite especial a todos nós, colegas, vereadores, e a comunidade que nos assiste, para no dia 29 de março, o evento em comemoração aos 100 anos de fundação da comunidade da Cachoeirinha. Para nós, né, presidente, Marcial também, que somos da comunidade de lá, é uma alegria muito grande a gente poder fazer parte dessa história dos 100 anos da comunidade. Então, a programação às 9h30, culto festivo, ao meio-dia será servido um almoço e pela parte da tarde, então, atrações culturais e recreativas. Também aqui, parabenizar o município, então, pela organização das festividades dos 34 anos. Tivemos a nossa conexão rural, tivemos as tardes de campo, os dias de campo da nossa Secretaria da Agricultura, tivemos a festa do Coral Lira, que fez a abertura da Semana do Município, o evento da comunidade da linha Jabuticaba, Neuri, parabéns àquela comunidade também pela bela organização do esportivo lá no último final de semana. E também agora o evento das mulheres, como a Clair também já comentou. Também temos agora a sessão solene e no próximo sábado, encerrando então as festividades, o jantar da etnia alemã com a banda real. Também preciso registrar aqui sobre então os projetos de lei que a gente acabou aprovando, e eu quero destacar aqui duas situações, que quando me refiro do projeto de lei 023/2026, que cria um cargo de assessor financeiro. Muitas pessoas talvez vão nos questionar o porquê da criação deste cargo, né, colegas? Mas entendemos que é uma necessidade deste cargo em função de que o nosso tesoureiro Jurandir Chu se aposentou nos últimos dias e a pessoa que fosse entrar lá de uma hora para outra com certeza não saberia para que lado correr. Então, essa necessidade surgiu e nosso colega de prefeitura também, e a gente
não poderia deixar de registrar aqui e parabenizar o colega Jurandir por 34 anos estar à frente da tesouraria do município de Nova Boa Vista, né? 34 anos. Então, o prefeito Neuri, quando entrou aqui, né, entrou junto com o Jurandir na época da tesouraria, e hoje, então, o mesmo se aposenta. Então, este cargo, sim, ele foi criado para essa finalidade, para que nós continuamos com o trabalho do Jurandir na Prefeitura Municipal na área da tesouraria. Também referente à minha posição ao projeto de lei do Legislativo 003-2026, o colega Arley já relatou, o colega Clair e o colega Lucas também. Também sou desse pensamento que nós precisamos fazer o dever de casa, nós precisamos enxugar as contas do município, nós precisamos reduzir gastos para amanhã depois poder investir em demandas que nós temos em nosso município. Então também aqui eu justifico o meu voto de que eu não concordei com o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeitos, secretários e vereadores. Também referente aos pedidos de informação que a gente protocolou na noite de hoje, queremos saber a dívida do município de Nova Boa Vista, o quanto foi pago desta dívida, o quanto foi pago de juro deste valor e quanto ainda o município está devendo. Bem como também a gente solicitou uma cópia do mapa dos terrenos do imóvel que foi adquirido no ano passado, imóvel esse, então, adquirido segundo justificativas para fins sociais, a questão de moradias. Então, a gente também tem interesse em acompanhar o desfecho desse empreendimento, então, vamos se chamar assim, que a gente também precisa entender, porque a gente também é cobrado o porquê da aquisição daquela área. Finalizamos mais uma vez, então, agradecendo a audiência de todos e até uma próxima oportunidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a sessão solene alusiva ao aniversário de 34 anos de emancipação político-administrativa de Nova Boa Vista, no dia 20 de março, às 9 horas, no Centro de Eventos Municipal, onde serão homenageadas a comunidade da Linha Cachoeirinha e a ANEU, que é a Associação dos Estudantes Universitários de Nova Boa Vista. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.